Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Estamos aqui iniciando mais uma aula do curso de Filosofia Cristã. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Batista, sou o vosso servo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu trago aqui a respeito da ciência da verdade. O nome da aula é Como foi que o mundo construiu a sua própria ciência, tá? Então, como é que o mundo construiu a sua própria ciência, né? Então, lembrando que na última aula fizemos aí uma abordagem com relação a o que é a verdade, né? E o que é a verdade na perspectiva bíblica. A verdade na perspectiva bíblica é Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Deus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus também diz que ele é a verdade, né? E também o apóstolo Paulo ele diz, né, eu estou só fazendo uma revisão, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, né? Então nós observamos que conforme a leitura e o exame da carta do apóstolo Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 2 e 3, né? Os três primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, examinamos que Deus, em sua infinita sabedoria, manifestou Cristo no mundo, né? Quer dizer, Cristo que é a verdade, portanto, Deus manifestou a verdade ao mundo, né? No mundo, sendo que o mundo não percebeu Deus, não conheceu o plano de Deus, os desígnios do Senhor, os pensamentos de Deus, pois o mundo, em sua sabedoria, né, não foi capaz de conhecer, de discernir Deus, né? Então, irmãos, o resumo da última aula é que a verdade, que é Cristo, também se manifesta em outra fórmula, né? Se manifesta em forma de sabedoria, sabedoria de Deus, a qual chamamos de ciência da verdade, né? Nós aí aprendemos também que a palavra de Deus, aliás, as escrituras, né, elas não devem ser interpretadas à luz de uma subjetividade, à luz da pessoalidade de qualquer pessoa, mas deve ser interpretada à luz da ciência. E aqui eu vou explicar como foi que a ciência ela se constituiu, né, ao decorrer dos anos, dos séculos, né, com o aprimoramento das ideias dos filósofos da antiguidade, de preferência os filósofos gregos, como Parmênides e Heráclito, né, que trouxeram uma discussão sobre o que é a verdade. Então, irmãos, para tentar explicar melhor sobre isto, eu vos digo o seguinte: este curso ele é destinado para todos os cristãos, mas a gente sabe que nem todo cristão tem interesse em conhecer filosofia, porque houve aí há uma cultura, né, de se ensinar filosofia nas escolas. E nas escolas, normalmente, a filosofia que é abordada tem um caráter anticristão, né? Todos os filósofos abordados na filosofia anticristã, que é ensinada nas escolas, os filósofos são, na sua maioria, ateus, são materialistas, né? Enfim. E aí eu vou explicar o porquê disso tudo, né? E vou explicar também o que é que tem a ver a ciência da verdade com a Bíblia. E o que é que tem a ver a ciência da verdade como algo importante para todas as congregações, para todas as comunidades cristãs conhecerem. Amém?
Então, irmãos, para resumir aqui esta introdução, eu vos digo o seguinte: a verdade, ela se manifesta em pessoa, que é Jesus Cristo, e a verdade também se manifesta em forma de conhecimento, a qual chamamos de ciência da verdade. Amém? Porém, no passado, os filósofos também procuraram conhecer a verdade, né? E aí houve uma discussão muito interessante, né? No passado, dois filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, eles trouxeram uma discussão sobre o que é a verdade. O que é a verdade? E aí eles chegaram à conclusão de que verdade é aquilo que é. Né? Então, essa expressão ela vai significar que verdade é aquilo que pode ser conferido, que pode ser constatado, que pode ser verificado. Né? Então, por exemplo, se eu observo que isso aqui é um pincel, né? E aí eu digo que é um pincel, e aí eu confiro. Ah, realmente é um pincel. Né? Então eu digo que dentro dessa bolsa, né, existe um pincel. E aí quando eu tiro, eu confiro. Né? Então essa conferência entre o que você fala e aquilo que é o objeto, né, você determina como sendo a verdade. Né? Então isso é o que os filósofos Parmênides e Heráclito chegaram à conclusão. Certo, irmãos? Porém, eu gostaria de elucidar melhor para que você pudesse compreender a definição de aquilo que é. Então, verdade, na definição filosófica, é aquilo que é, certo? Na concepção bíblica, eu vou até escrever aqui rapidamente, na concepção bíblica, a verdade é Deus. Né? Porque aquilo que é, o Senhor Deus, ele diz que é Ele mesmo, certo? Por exemplo, quando no Monte Horebe Deus revela-se em uma sarça de fogo, né, ardente ali, para Moisés, e aí Moisés, interrogando ao Senhor, pergunta, né, qual é o teu nome? E aí o Senhor Deus, ele diz, eu sou o que sou. Né? Então, eu sou o que sou é uma expressão que significa aquilo que é. Tá? Eu sou o que sou. Inclusive, vou escrever aqui embaixo. Eu sou o que sou. Então, essa expressão aqui eu não vou explicar agora, tá? Eu não vou explicar agora, mas a expressão eu sou o que sou é a mesma coisa de se dizer aquilo que é. Tá? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu sou, né? Quando você diz eu sou, você não coloca nenhuma frase depois do verbo ser, né? Indicando que você apenas é. Então, se você diz assim, eu sou, então a tua identidade não está depois do verbo, a tua identidade está no próprio verbo ser. E aí eu vou falar disso melhor em outro momento, tá? Que eu não quero aqui confundir. O assunto desta aula é muito complicado, é muito denso e eu vou tentar fazer com que você compreenda aqui o básico, tá? Vou tentar fazer aula só de 30 minutos para que a gente possa não ficar muito cansado, ok? Mas vamos lá. O que eu quero que você compreenda? Que a verdade científica, tá? Porque nós temos aqui, ó, como foi que o mundo construiu a sua própria ciência. Então,
a própria ciência do mundo não pôde ser construída enquanto eles não definiram o que é a verdade. Né? Então, por isso é que estamos falando que na ciência da verdade, quer dizer, para se construir uma ciência, digamos assim, ou para se descobrir a ciência que está por trás de todas as profecias bíblicas, é necessário também nós identificarmos o que é a verdade. Tá? Só que a verdade, na perspectiva cristã, tem uma diferença da verdade da perspectiva da ciência do mundo. Nós sabemos que o mundo construiu sua própria ciência, mas antes disso, o mundo precisou, os sábios do mundo precisaram detectar, definir o conceito da palavra verdade. E, naquele tempo, né, antes de Sócrates, né, houve uma definição de o que é a verdade. Então, a definição de o que é a verdade é que verdade é aquilo que é. Então, esse aquilo é uma referência a qualquer coisa que é. Esse tem a ver com a manutenção da identidade dessa coisa. Então, por exemplo, o que é isso? Você vai dizer um pincel, né? Só que, até quando isso aqui vai ser um pincel? Né? Então, a identidade disso aqui vai se manter até quando? Se eu colocar fogo nesse pincel, ele vai virar cinzas. Então, a identidade desse pincel agora ficou só na sua cabeça, não ficou mais no próprio objeto em si, porque depois de queimado ele virou cinzas, né? Então, irmãos, a verdade, na definição filosófica, no passado, né, antes deles construírem a ciência, ficou definida como sendo aquilo que é. Então, a verdade é aquilo que é. E aí houve uma discussão entre Parmênides e Heráclito. Essa discussão filosófica se resume no seguinte, que Heráclito, quando ele definia que uma coisa era verdade, né, ele definia de acordo com os 5 sentidos dele. A visão, a audição, né, o olfato, o paladar, pelo cheiro, pelo gosto, pelo que ele via, pelo que ele escutava e pelo tato, certo? Pelos 5 sentidos. Então, Parmênides acreditava que a verdade ela era alcançada, né, mediante os 5 sentidos humanos. Então, por exemplo, você está vendo o pincel, né? Você está vendo que ele tem cores, etc. Então, quando você diz assim, isto é um pincel, eu te pergunto, o que é isso? Você diz, isto é um pincel. Então, essa identidade que você deu na visão de Heráclito, na definição de verdade de Heráclito, né, é chamada de verdade fenomenológica. Né? Por quê? Porque a fenomenologia, né, é uma área da filosofia, digamos assim, né, em que você chega a perceber as coisas, né, por meio dos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos te mostram, né, as coisas, te mostram o mundo, te mostram o cheiro do mundo, os fenômenos. Então, o que é fenomenologia? A fenomenologia é o estudo de fenômenos. E o que são fenômenos? São todas as impressões que chegam até você, o cheiro das coisas, a imagem das coisas pelos teus olhos, o cheiro pelo olfato, né? O perfume das coisas, o gosto das coisas, então vai chegando pelo teu paladar, né? Uma comida que é salgada, então você diz essa comida é salgada. Você escuta uma música, né? Então você está ali usando o sentido da audição. E aí você diz, essa música é bela, é bonita. Então, assim, você toca numa superfície, num gelo, né? Num cubo de gelos, e aí
você sente que ele está gelado. Então você diz, isso aqui é gelado. Então você vai dando identidade às coisas e conforme o mundo vai se apresentando a você pelos teus cinco sentidos, visão, audição, paladar, tato, né, e etc., você vai construir aquelas imagens na sua cabeça, né? E esta impressão que o mundo juntou na sua mente por meio dos cinco sentidos, a gente chama de fenômenos, né? Então, para Parmênides, a verdade é aquelas informações que chegam ao nosso entendimento por meio dos sentidos, dos cinco sentidos, né? Então, a gente chama de verdade fenomenológica, tá, irmãos? Fenomenológicas. Então, por exemplo, se neste momento, aqui, hoje, graças a Deus que não está chovendo, né? Mas nas outras aulas foi muita chuva e parecia que eu estava dando aula debaixo da chuva mesmo, né? E aí, se neste momento aqui o dia está claro, né? Aqui está um dia calmo, né? Então, assim, a temperatura e todos os fatores biológicos e ambientais me dizem, pelos meus cinco sentidos, né? Pela minha audição, pela minha visão, olfato, paladar e tato, me dizem, os fenômenos ambientais me dizem que isto aqui é um dia. Mas se estivesse chovendo, então os meus cinco sentidos me diriam que neste momento estaria chovendo, que o dia está chuvoso, né? Então, se alguém dissesse, você está mentindo, eu diria, não, não estou mentindo, porque eu estou vendo, aí está chovendo, você pode ouvir, você pode ver a chuva caindo, né? Então, essa verdade é chamada de verdade fenomenológica, porque você diz que uma coisa é aquilo que você está dizendo porque você vê, porque você escuta, porque você cheira, prova com a boca, toca, né? Então, essa verdade fenomenológica, ela surge, né, a partir dos teus cinco sentidos. E quem defendia a verdade fenomenológica era Heráclito, tá, irmãos? Agora, com relação... por exemplo, vou só dar mais um exemplo. O que é isso? Uma flanela, né? Um pano, certo? Uma flanela. Isso aqui é uma flanela que eu uso para apagar aqui no quadro. Alguém vai negar que isso aqui é uma flanela? Alguém vai negar que isso aqui é uma flanela? Não. Por quê? Porque os teus olhos estão vendo, os teus ouvidos escutam, né? Tua mão toca e você entende pelos cinco sentidos que isso aqui é verdade, que é uma flanela. Então, se eu digo que é uma flanela, eu digo que é. A identidade disso aqui é uma flanela, tá? Qualquer pessoa que tenha olhos, nariz, boca, ouvido, né, o tato, né, vai confirmar realmente aquilo é uma flanela. Certo, irmãos? Porém, Heráclito, ele acreditava pelos cinco sentidos que a verdade é fenomenológica. Porque não tem como eu olhar para isso aqui e dizer que isso aqui não é uma caneta. Alguém vai me dizer, você é louco, certo? Então, olha só, eu discordar que isso aqui é uma caneta, né, vai me colocar numa posição intelectualmente muito desconfortável, porque todo mundo vê que isso aqui é uma caneta. Então, para Heráclito, a verdade é fenomenológica. Quer dizer que eu sei que isto é uma caneta, ninguém vai questionar. Porque todo mundo vê, escuta, toca, né? Enfim,
pelos 5 sentidos, detecta que um objeto é mesmo verdadeiro. Confere com aquilo que eu digo. Então você consegue verificar pelos 5 sentidos. Então vamos aqui agora falar de Parmênides, tá? Depois você vai entender o que isso tudo tem a ver com a Bíblia. Aí você vai dar muita glória a Deus, tá bom? Então, se você conhece alguém que é filósofo, cristão, compartilhe esses vídeos, tá? Para eles. Alguém que estuda teologia. Isso aqui, esse curso é para os cristãos, tá? Mas, de preferência para os cristãos universitários. E dentre esses, aqueles que estudam teologia e filosofia. Amém? Deus abençoe vocês. Então, irmãos, para Parmênides, a verdade, ela não era tangível. Como assim tangível? Não se alcançava pelos 5 sentidos. Então, para Parmênides, a verdade não poderia ser acessada pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pela audição, pelo tato. Enfim, não tinha nada a ver com fenômenos, com impressões recebidas pelos nossos 5 sentidos. Para ele, né, verdade não é, quer dizer, para Parmênides, verdade não é este objeto chamado caneta, e sim a ideia que eu tenho da caneta. Você me entende? E por que que ele diz que verdade não é o objeto em si, mas sim a ideia que eu tenho desse objeto? Por exemplo, isso aqui é uma flanela. Para Parmênides, verdade não é a flanela, mas a ideia que eu tenho dela, da flanela. A ideia que eu tenho da caneta. Quer dizer que, para Heráclito, a verdade é o objeto em si. Para Parmênides, é a ideia do objeto, que você tem do objeto. Né? Então, se eu tenho aqui uma bolsa de lápis, para Heráclito, a verdade é o objeto em si. E para Parmênides, a verdade não é o objeto em si, e sim a ideia que eu tenho desse objeto. Entendeu a diferença, irmão? Então não quero deixar o vídeo muito longo para não ficar ruim de eu postar, né? Meu celular eu já disse que é uma situação lamentável, né? Mas é para a glória de Deus que estamos aqui, tá? Então, irmãos, para aproveitar aqui nesses últimos 8 minutos, eu quero dizer que, como para Parmênides a verdade não é o objeto em si, mas a ideia do objeto, então não se fala mais de fenomenologia, como era para Heráclito. Para Parmênides, o que está em voga não é a fenomenologia, mas a razão. Né? Então, quer dizer que, para Heráclito, a verdade é conhecida, pode-se conhecer a verdade por meio dos 5 sentidos. Para Parmênides, só pode conhecer a verdade por meio da razão, por meio do pensamento, que a ideia é na cabeça, né? É do pensamento. Então, a razão é o mecanismo de conhecer a verdade. Para Parmênides. Mas para Heráclito, são os 5 sentidos o mecanismo de conhecer a verdade. Então, o mecanismo para conhecer a verdade para Heráclito são os 5 sentidos. E o mecanismo para conhecer a verdade, segundo a ideia de Parmênides, é a razão. Então, Heráclito inaugura aí a fenomenologia, quer dizer, o estudo, né, a forma de conhecer a verdade pelos 5 sentidos, a gente chama de fenomenologia. E a forma de conhecer a verdade pela razão, a gente chama de espiritualidade. Eu chamo de espiritualidade porque nos livros de filosofia anticristãos, eles chamam de metafísica, tá? Mas o correto é isso aqui, ó. Espiritualidade, tá?
E aí se discerne pela espiritualidade a verdade espiritual. E se discerne pela fenomenologia a verdade fenomenológica, tá? Então eu quero que vocês entendam que há uma diferença entre Heráclito e Parmênides. Heráclito, ele acredita que pelos 5 sentidos a gente realiza um estudo fenomenológico, né? E pela fenomenologia se alcança a verdade. Só que a verdade de Heráclito é uma verdade fenomenológica. E Parmênides, por meio da razão, por meio do pensamento, por meio das ideias, se constitui aí a espiritualidade, quer dizer, a metafísica, tá? E se chega aí à verdade espiritual, que é a verdade racional. Como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, né? Isso, que é o vosso culto espiritual, racional, metafísico. Amém? Então até aqui, para não ficar longo o vídeo. E aí eu entro já já aqui com uma outra aula para continuar esse assunto em nome de Jesus. Fiquem na paz e compartilhem o vídeo.